Olá amigos orquidófilos, bem-vindos de volta aqui no canal Orquídeas em Ação e hoje para a gente falar do substrato que é a casca de sanção de campo triturada. Esse é um substrato que eu tenho feito muito uso, tem sido um dos substratos titulares aqui dos meus plantios. Tenho migrado muito para ele e tem dado muito certo, né? Um tipo de substrato que tem uma durabilidade boa. Nós vamos falar tudo sobre ele e a forma como eu utilizo aqui. Para você que tem interesse, tá, de adquirir, que eu sei que nem sempre as pessoas ficam até o final do vídeo e acabam perguntando, né, depois aonde adquirir. Então quero deixar claro para você que esse tipo de substrato aqui eu adquiro sempre com o Empório das Orquídeas 262. Tá aqui o telefoninho na tela para você e também estará no primeiro comentário fixado do vídeo para que você possa adquirir com os vendedores. Lembrando que o Empório das Orquídeas 262 entrega para todo o Brasil. Então você pode entrar em contato, consulta os valores, preço de frete, isso tudo é com os vendedores. Também aconselho que se você realmente quiser fazer a utilização de seu substrato, siga também o Empório das Orquídeas no Facebook e no Instagram, porque eles fazem transmissões ao vivo todo sábado às 13 da tarde e domingo às 9 da manhã. Então vale muito a pena você conferir as transmissões que eles fazem, essas lives que eles fazem, porque eles trazem desde as plantas que eles vendem, porque são produtores de orquídeas, assim também como adubo Remitos, que você já conhece aqui no canal, e esse substrato que eu vou apresentar hoje. Como sempre na série, eu vou mostrar para você que não há dificuldade nenhuma, ele já é dessa forma, que ele vem desse jeito que vocês estão vendo nessa câmera que eu vou mostrar, né? Então ele tem gramaturas bem diferentes por ser triturado, você vai ter pedaços bem grandes, você vai ter pedaços médios, né? Você vai ter pedaços médios, você vai ter pedaços pequenos, tá vendo? Então ele vem triturado e você vai ter uma gramatura bem diferente uma da outra dentro do mesmo substrato. Isso é bem legal porque ele também ajuda as suas orquídeas naquela situação na qual eu falo de gerar bolsas para que as raízes das orquídeas possam enraizar com maior facilidade. Aqui eu estou usando um pote de sorvete como referência, vou jogar ele aqui dentro e quero deixar claro uma situação. Aqui ele já é um substrato pronto, você poderia simplesmente agora pegar a sua orquídea, plantar a sua planta e está tudo resolvido. As pessoas me perguntaram nos 2 primeiros vídeos que eu fiz da série que eu sempre coloco esfagno e se isso é uma regra. Então isso não é uma regra, é para mim uma regra aqui devido a eu buscar um pouco mais de umidade, uma vez que eu tenho um clima muito seco. Então eu faço a utilização do esfagno na minha mistura, porque para mim é muito importante fazer isso, uma vez que apenas esse substrato de madeira, ele não mantém muita umidade, e com isso as minhas plantas podem passar a se desidratar. Então eu faço a utilização do esfagno em praticamente todos os meus substratos, que é justamente para que eu tenha um pouco mais de umidade no vaso, tá? Então não é uma regra, é apenas uma maneira que eu encontrei de fazer o substrato para mim aqui. E é por isso que eu tenho trazido esses vídeos para vocês, que é para que vocês também tenham essa noção. É para que vocês abranjam, né, essa dimensão que é o cultivo de orquídeas através dos substratos e a importância que tem você fazer uma boa escolha dele. A escolha do substrato sempre vai ser também a escolha da padronização que você vai dar dentro do seu orquidário e como consequência as regas que também vão ficar mais padronizadas quando você fizer uma boa escolha. Bom, então aqui eu já tenho um substrato pronto e eu poderia simplesmente pegar a minha orquídea, colocar ela dentro de um vaso, certo? Então imagina que isso aqui é um vaso, eu poderia colocar ela aqui, encher com esse substrato e tá tudo certo, né? É um substrato para planta. Então aqui eu coloquei e a planta está plantadinha, tá? Imaginando que aqui é um vaso de tamanho certo, é só simulações, tá? Então ela já estaria plantada e esse já é um substrato. Como eu faço uso aqui, eu vou dar mais 2 maneiras para vocês. Então, novamente, eu faço a utilização seguindo aquele conceito no qual eu falo para vocês que aqui na minha casa é mais complicado e eu uso esfagno para ajudar a manter a umidade, e eu faço sempre ela picotada, eu não coloco esfagno diretamente sobre a planta, para justamente também não virar chumaços dentro desse substrato, onde eu posso utilizar uma parte desse substrato que vai ter muito esfagno. É por isso que eu gosto de picar o esfagno, assim eu deixo ele bem mais distribuído no substrato, né? Não acontecendo esse indesejado fato que eu coloquei para vocês, de que a planta possa ter uma quantidade muito grande de esfagno numa parte só. Então isso também é a gosto, né? Você vai colocar a quantidade de esfagno caso você precise de mais umidade. Procure sempre não exagerar, vai devagarzinho, veja se as suas plantas se adequam, você vai saber aí mais ou menos
qual quantidade de esfagno você coloca. Então, para isso, você vai cortando aos poucos, vai misturando aqui, ó, né? Você cortou um pouco de esfagno, você mistura no seu substrato e já está ok. Esse substrato, né, que eu quero falar para você dos prós e contras dele também, né, como a gente tem falado em todos os substratos aqui. Mas eu quero falar para você que você também pode agregar aqui, né? Aliás, em todos esses substratos que eu tenho apresentado, você pode agregar o que você quiser aqui. Por exemplo, aqui então está pronto o substrato, tá? Então aqui já poderíamos plantar a nossa orquídea, mas você também pode acrescentar pedra, carvão, pinos, tá? São substratos que você também pode acrescentar aqui para enriquecer ainda mais o teu substrato, tá? Então nós vamos ter aqui o carvão, que vai ajudar também a sua planta, ajudar a deterioração não ser tão rápida do substrato, ajuda com lesmas e caramujo, né? Tem essa função também, faz com que tenha um pouco mais de umidade. Nós temos várias características ao misturar substratos, quando a gente fala desse mix, né? Que seria um mix. Então aqui, ó, só vou fazer uma misturinha, tá? Aproveitando esse vídeo para mostrar para você também como que poderia ser um mix. Eu poderia colocar junto dessa mistura que nós estamos fazendo aqui pedra. Então, ó, colocar só uma mãozinha de pedra aqui. Tudo é simulação, gente, para abrir a cabeça de vocês e fazer com que vocês tenham um substrato que seja mais adequado para a sua orquídea. Então, olha só que bacana. Aqui eu já tenho um substrato muito bom, né? Que está misturadinho e eu já tenho um substrato. Agora eu pegaria a planta, né? Lembrando que sempre tamanhos de vaso, que seja, coloca a planta no canto, vê a frente dela, coloca 3 dedos. Esse é o tamanho do vaso que você teria que ter. Um vaso para essa planta aqui, por exemplo, ele teria que ter essa medida aqui. Isso aqui já está passando. Aqui é só uma simulação para você ver, tá? Aqui eu sigo o mesmo padrão, porque como é um substrato mais leve, gosto de utilizar a pedra, tá? Então, ó, faça a utilização de pedra, que vai fazer com que tenhamos drenagem e ainda vai equilibrar o vaso, para que o seu vaso não fique muito leve, né, e possa ser levado por qualquer vento, qualquer chuva que você tenha na sua região. Então aconselho que você faça um pouquinho de utilização de pedra para a drenagem e ajudar a sua planta, o seu vaso também a ficar mais equilibrado no peso. Aí você vai preencher com o substrato que você preparou e é muito, muito simples assim, tá? Aqui você já teria uma planta já plantadinha, tá? Então é claro que é uma simulação, esse não seria o vaso que eu colocaria ela, porque ela está, se a gente colocar ela aqui no cantinho, né? Você vê que ela é um vaso grande, tá? Então é só para vocês, é uma simulação para vocês entenderem o substrato. Nós vamos fazer uma série falando só de vasos, mas agora é para vocês aprenderem como fazer o substrato. Agora vamos descobrir os prós e os contras desse tipo de substrato. Vamos falar dos benefícios? Então assim, o primeiro grande benefício é que, diferentemente dos pinos que nós falamos anteriormente, que também é bem encontrado, facilmente encontrado em toda que é região e tal, ele tem uma durabilidade maior. O Sansão do Campo foi um tipo de material, de madeira, que se adequou muito, inclusive somente à madeira mesmo. A gente plantando uma orquídea na madeira de Sansão do Campo, a gente percebeu na orquidofilia a grande vantagem, porque ela tem uma grande capacidade de ajudar a planta a se enraizar, né? Ela se enraiza bem, as orquídeas costumam se enraizar bem nesse tipo de material, além também dela não ser um material que se deteriora muito rápido. Em média, isso pode durar entre 2 e 5 anos, vai depender muito do seu clima, da umidade, da quantidade de vezes que você molha as suas plantas. Então, o prazo de validade do Sansão do Campo, seja ele na madeira ou dessa forma triturada aqui, vai variar na conformidade do seu clima, tá? Contudo, ele é muito, muito superior em durabilidade quando se faz comparação com pinos. Então nós temos a primeira grande vantagem dele é que ele é um tipo de substrato que ele tem durabilidade, tá? Ele também é um tipo de substrato que favorece o enraizamento das orquídeas. Importante colocar isso aqui, editor. Nós temos aqui um tipo de material que as orquídeas gostam muito. A madeira, de modo geral, né, as orquídeas gostam bastante. O Sansão do Campo, ele tem uma possibilidade enorme de ajudar a sua orquídea a enraizar mais rápido em relação a outros tipos de substrato, por ser justamente um tipo de substrato que elas já estão adequadas na natureza. Outro ponto vantajoso desse material, que
picotado, né, essa madeira picotada, é de que nós temos essas gramaturas que também gerarão aquelas bolsas nas quais eu tenho sempre citado aqui. Vai gerar dentro do teu vaso um espaçamento entre onde está o seu substrato, criando ali lugares, né, buracos dentro do vaso, onde as orquídeas, ao fazer a imersão das suas raízes, conseguem enraizar, descer nesse substrato, agarrar, e esse certamente é mais um ponto positivo. Bom, eu poderia citar mais uma situação onde seria ponto positivo para esse tipo de substrato, que é o fato do sanção do campo entre as madeiras apresentadas, por exemplo, comparado com o pau de café, que também é uma madeira muito boa para você plantar a sua orquídea, só que o que acontece é que a madeira de café você vai ter ali uma decomposição muito rápida, e às vezes em um prazo de um ano e meio, essa madeira já se decompôs. Aqui você vai ter um pouco mais de prazo para que as suas orquídeas possam continuar prosperando dentro do vaso. Uma média, como disse, entre 2 e 5 anos. Em 5 anos é muito difícil, eu não recomendo. A verdade é que em qualquer substrato, até a pedra, eu recomendo que o seu replante, né, seja num prazo entre 2 e 3 anos, que não ultrapasse isso. Vale muito a pena você estar fazendo o replante, colocando as suas plantas em substratos novos, para que elas possam sempre prosperar enraizando, vegetando e florescendo para você. Os pontos negativos desse substrato, ele vem de encontro com aquilo que nós falamos sobre o pinus. Ele também é um material que vai entrar em estado de decomposição. O que nós poderíamos sugerir como vantagem entre ele e o pinus é que isso vai demorar mais tempo, mas ele também entregará um deterioramento com o passar do tempo. Isso vai fazer com que você também tenha que fazer esses replantes mais periodicamente. Em matéria orgânica, nós sabemos que tem não só o fato da sua decomposição, mas como todo o inconveniente de fazer com que esse tipo de substrato traga e atraia pragas e fungos para o seu orquidário com o passar do tempo. Eu quero só deixar bem claro que nem o pinus e nem esse substrato não é que você vai utilizar e amanhã você vai ter pragas, você vai ter fungos. É ao passar de um tempo, no estado de decomposição dessa matéria orgânica, é que isso começa a acontecer. E é por isso que eu entendo que esse tipo de substrato talvez fosse um dos melhores para ser utilizado quando falamos de matéria orgânica. Substituiria ele facilmente utilizando sanção do campo, ao invés de utilizar o pinus, justamente porque ele tem uma capacidade muito maior de durabilidade e é o substrato que vai entrar em estado de decomposição com muito mais tempo, né? Então proporciona que você tenha um prazo de cultivo das suas orquídeas de 2 a 3 anos, proporcionando segurança para elas nesse prazo. Depois desse período, como toda outra matéria orgânica, eu não aconselho que você permita ficar no seu vaso. Aí eu recomendo que você faça um novo substrato e replante a sua orquídea. Outra coisa bem legal, né, desse substrato, não vou colocar como ponto positivo aqui, mas é apenas uma observação, é que no replante, quando você faz a utilização, fica muito mais fácil, né? Eles, por ser essa gramatura e essa madeira, quando ela vai entrando ali naquele estado de troca já, né, no estado de decomposição, fica facinho de você retirar a sua orquídea, de soltar as raízes das suas orquídeas desse substrato para fazer um novo replante. Esse é um ponto que eu decidi colocar aqui porque eu acho muito bacana e eu considero para mim aqui um ponto positivo para esse tipo de substrato. Lembro você que o estado de decomposição dessa matéria vai acontecer mais rápido se você fizer uso de adubos orgânicos. Todo adubo orgânico que você usa com matéria orgânica, ele vai se decompor mais rápido. Mas se você fizer os replantes a cada 2, 3 anos, isso nem será um problema. Esse foi o vídeo do sanção do campo triturado, espero ter ajudado e contribuído com o seu entendimento. Temos um encontro no próximo vídeo e eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau! The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.